O cristão pode usar arma de fogo? O que você pensa a respeito? Assista o debate até o final, não esqueça, passa lá nos comentários e deixa também a sua opinião. Bom, eu inicio a minha fala no sentido do seguinte: tudo é lícito, tudo pode, né? Quando eu vejo essa pergunta, o cristão pode, não só o cristão, como todo cidadão. Eu sou a favor, sim, do porte de arma, mas assim, eu tenho as minhas ressalvas em relação a um irmão crente, como o pastor Roberto Clovinel colocou, um irmão crente, servo do Senhor, movido pelo Espírito Santo, cheio da graça. Por quê? Porque a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, e todos nós conhecemos esse versículo, está ali: tudo me é permitido. Aqui está falando do homem natural, mas nem tudo me convém. Agora o homem espiritual. Não é porque realmente o Estado me capacita ou até mesmo me autoriza a andar que eu devo também andar. Porque a minha fé não está baseada naquilo que eu carrego no sentido externo. Vamos supor, a minha proteção não está numa arma, na minha proteção não está realmente em alguma coisa que eu posso levar. Mas a minha proteção, a minha fé, como o próprio salmista diz, que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. A Bíblia, ela tem que ser lida toda. Quando nós olhamos para a Bíblia toda, em mais de uma ocasião, Deus deu oportunidade e às vezes até mandou que as pessoas se defendessem. Em Gênesis capítulo 14, nós temos Abraão armando os seus servos. A gente já vai chegar no Novo Testamento, é só para dar um panorama. Abraão armou os seus servos com espada, porque era a arma da época, e eles travaram uma grande batalha. As grandes batalhas de Davi eram travadas com armas disponíveis na época, e essas batalhas, quando vencidas, eram ditas que eram vitórias dadas pelo Senhor. O que é uma arma de fogo? Eu acho que essa é a grande pergunta que levanta lendas na cabeça de algumas pessoas. A arma de fogo é um equipamento que dispara algo sólido contra alguém. Como o seu braço dispara algo sólido em alguém, que é uma pedra. Ou alguma coisa. E pode matar. Ou isso. Ou como qualquer outra ferramenta, uma catapulta ou uma espada, que é um elemento sólido que perfura o outro. A questão é que, do século IX ao século XII, os chineses, depois os árabes, inventaram uma coisa chamada pólvora. Que ele espalha um gás, esse gás vai projetar alguma coisa sólida de uma maneira mais rápida ou mais eficaz em alguém. E aí nós damos o nome disso de arma de fogo. E existe todo um terror em cima disso. Por quê? Porque nós vemos violência na TV, parece ser covarde alguém com uma arma de fogo disparar contra alguém. E, na verdade, o simples fato é sim uma covardia. No entanto, a Bíblia dá o direito do homem de se defender. Em Êxodo capítulo 22, no verso 2, é um texto muito conhecido, diz: se um ladrão entrar na casa de alguém e este ladrão for morto, aquele que o matou não será culpado do seu sangue. E uma outra questão: se você crê em Deus, para que você precisa usar arma? Para que você, se você crê no poder de Deus? Porque essa é a questão, é o questionamento. Para se defender, Deus não pode te proteger? A gente sabe que no Antigo Testamento nós estávamos em um cenário de conquista, uma conquista de terras, guerras bélicas travadas. Então se fazia necessário realmente os servos do Senhor portarem arma. Tem um texto... Mas o Deus era diferente, pastor? Não era. Demiurgo? Mas era um Deus de conquista. Era um Deus que estava dando a oportunidade de conquista. E nós não conquistamos nada com rosa. O texto de Abraão não tem conquista, tem defesa de patrimônio e de vidas. Sim, defesa... O Gênesis 14 é defesa de patrimônio e de vidas. Era gerado, o Antigo Testamento, nós sabemos que é marcado muito por lei, por sangue, por justiça. O livro mais sanguinário que nós podemos classificar, todos nós sabemos, é o livro de Juízes. Ali a gente vê. Mas olha só com um detalhe... Só tem que tomar um certo cuidado, porque os ateus usam exatamente esse argumento, irmão. Mas deixa eu só dar um detalhe muito importante, que é... Controla o tempo, só pra gente se equilibrar no tempo, sim, pode deixar, pastor. Tá. Um detalhe muito importante, que propriamente no livro no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 8, o capítulo 8 inteiro, Esdras está realmente carregando uma fortuna, né, para Jerusalém.
com ouro, com prata, muitos quilos de ouro. E olha só que ele fala que é muito interessante nós pensarmos. Capítulo 8, versículo 22 e 23, para ser rápido. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos em bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Quer dizer, se Esdras estava carregando uma fortuna, necessariamente ele deveria ter alguém ou soldados armados, até mesmo no contexto de hoje, um carro blindado. E ele não fez isso. Por quê? Porque quando ele foi falar com o rei, ele falou assim: o nosso Deus vai nos proteger. Então vamos lá. O pastor citou um texto. Você tá tranquilo, né? Tranquilo, quero ser justo. Então tá bom, mas eu tô vendo que ele falou, tem que falar também. Pode ser que depois me dá o tempo o mediador aqui tá sendo ok, justo. Fica então tranquilo, vamos lá. pastor Gessé. Pastor Igor disse que Esdras carregou uma fortuna e que ele poderia ter soldados, mas que ele não pediu porque confiou em Deus e jejuou. Sim. A palavra, não calma, sou eu, tá, a então palavra. vou te fazer uma Agora pergunta. deixa eu vou te fazer uma pergunta e o senhor me dá tempo de eu desenvolver. Certo. Esdras era contemporâneo de Neemias, sim ou não? Sim. Ótimo. Então o livro de Neemias, capítulo 4. História do contemporâneo. Sim. No capítulo 4 diz o seguinte: metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha lanças, escudos, arcos e couraças. Contemporâneo de Esdras, armado. Cada um com suas mãos fazia a obra e na outra tinha armas. Sim. Os edificadores traziam a sua espada nos lombos. Metade deles tinha as lanças e cada um tinha as suas armas e água. Quer dizer, não, por favor. Parece então que Esdras confiava mais em Deus do que Neemias, porque Neemias estava armado. Calma, não. Eu tô observando pra vocês deixarem o outro falar. Continua. Não. Se Jesus realmente falasse para eles, literalmente pegassem espadas e tudo, por que é que ele advertiu Pedro no sentido daquele que move-se pela espada morrerá também pela espada? Falando pela arma. Só para colocar, entendeu? Porque o irmão havia dito no começo que o texto era figurado e aqui é literal. Sim, mas eu tô colocando da forma que Jesus, ele fala uma coisa, ele vai repreender aquilo que ele falou. Tem um texto da Bíblia que diz assim: diga aos mortos, deixe os mortos enterrar seus mortos. Qual deles que é figurado, qual que é literal? No mesmo texto. Sim. E aqui mostra literal. Essa questão. Sim. Ponto. Você discorda, sim ou não? Eu concordo que seja literal, essa é a minha defesa. Esse texto é literal. Jesus pediu para que eles tivessem sim espada. E aí eu entro no texto de João 18, que foi citado no começo pelo pastor, lembra? E a gente falou que ia chegar nele. Bom, João, que Pedro tinha espada. Jesus estava com Pedro e Pedro, a Bíblia diz que ele tinha espada. Não vamos... O que menos importa é a opinião do pastor Igor ou a opinião do pastor Gessé. Quero me concentrar naquilo que está escrito. E o que está escrito é que Pedro tinha uma espada, uma arma. E Jesus disse: põe a tua espada. Pessoal, o debate já vai continuar, mas eu quero deixar um recadinho muito rápido. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender. Espada na bainha. Ele não mandou você descartar essa arma, não mandou Pedro jogar ela fora. E quando Jesus repreende Pedro, nós temos que examinar o contexto daquilo. E o contexto é o seguinte: os soldados iriam cumprir uma missão deles, que além de missão deles, era algo que estava dentro do plano de Deus, e Pedro agiu de forma desproporcional. Isso equivale a eu estar armado e uma pessoa vir me abordar e eu descarregar a arma na pessoa. Ou uma pessoa que não está me apresentando ameaça e eu descarregar uma arma. Essa desproporcionalidade de força, ela é condenada tanto pela Bíblia, tal quanto que Jesus repreendeu Pedro, quanto pela Constituição Federal e nosso Código Penal. Portanto, a legítima defesa da sua vida, dos seus entes queridos, da sua propriedade e da sua liberdade, ela é protegida pela Bíblia, ela é protegida pelo direito positivo, que é o direito escrito, e ela é defendida pelo direito natural, que existem dois direitos. O direito positivo é o que está escrito, é o que nós lemos nas leis. O direito natural é o que não está escrito, mas que é natural. Ora, é natural um homem se defender. É natural um homem preservar a sua vida.